Existe algo cruel sobre os sonhos. Quanto mais perto parecem estar, mais doloroso se torna não alcançá-los. E talvez nenhuma história no futebol represente isso melhor do que a de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Porque durante mais de 20 anos, os dois perseguiram a mesma coisa. Não apenas títulos, não apenas recordes, não apenas a glória. Eles perseguiam algo maior. Algo que define carreiras. Algo que transforma lendas em imortais. A Copa do Mundo. Hoje, quando olhamos para trás, é fácil acreditar que tudo aconteceu da forma que deveria acontecer. Messi levantou a Copa. Cristiano Ronaldo não. Fim da história. Mas talvez a verdade seja muito mais complicada. Porque durante a maior parte de suas carreiras, parecia impossível imaginar um final diferente. Os dois venciam. Os dois quebravam recordes. Os dois conquistavam o impossível. E quanto mais o tempo passava, mais o mundo acreditava que ambos acabariam chegando ao mesmo destino. Mas o futebol tinha outros planos. Quando Lionel Messi ergueu a Copa do Mundo no Catar, milhões de pessoas sentiram que estavam assistindo ao encerramento perfeito. O garoto de Rosário havia completado sua jornada. A peça que faltava finalmente estava no lugar. Pela primeira vez, sua história parecia completa. Mas enquanto o mundo celebrava aquele momento, outra imagem continuava viva na memória de milhões de torcedores. Cristiano Ronaldo caminhando sozinho para o vestiário. Cabeça baixa, olhos cheios de lágrimas. Silêncio. Uma imagem que parecia carregar uma pergunta impossível de ignorar. E se o sonho não acontecer? Porque existe algo profundamente humano naquela cena. Não era apenas um jogador sendo eliminado. Era um homem vendo o tempo escapar. Era um homem percebendo que a única conquista que sempre esteve à sua frente podia nunca chegar. E talvez seja exatamente aí que esta história começa. Não com Messi levantando a Copa. Nem com Cristiano Ronaldo chorando. Mas com uma pergunta muito mais difícil. Por que o futebol deu a um deles o final perfeito? E deixou o outro com uma história inacabada? Cristiano trabalhou menos? Lutou menos? Mereceu menos? Ou será que algumas histórias simplesmente não recebem o final que imaginamos? Talvez seja por isso que esta rivalidade continua viva mesmo depois de tantos anos. Porque ela nunca foi apenas sobre quem marcou mais gols. Nunca foi apenas sobre quem ganhou mais troféus. Ela se transformou em algo muito maior. Uma história sobre sonhos. Uma história sobre destino. Uma história sobre a forma como duas pessoas podem dedicar a vida inteira ao mesmo objetivo e terminar em lugares completamente diferentes. Zen. Dois garotos acreditando que podiam conquistar o mundo. Now. Um homem que encontrou tudo aquilo que procurava. E outro que continua sendo lembrado pela única coisa que não conseguiu alcançar. Mas talvez este seja o maior erro que cometemos ao olhar para essas duas histórias. Talvez estejamos olhando apenas para o resultado e ignorando tudo o que aconteceu antes dele. Porque para entender por que Messi encontrou o final perfeito e por que Cristiano Ronaldo não, precisamos voltar para muito antes das bolas de ouro, muito antes dos recordes, muito antes dos clássicos entre Barcelona e Real Madrid. Precisamos voltar ao momento em que dois garotos começaram a perseguir exatamente o mesmo sonho, sem imaginar que o destino havia reservado finais completamente diferentes para cada um deles. Antes dos estádios lotados, antes dos milhões de torcedores, antes das bolas de ouro, existiam apenas dois garotos. E talvez seja impossível entender o final das suas histórias sem entender como tudo começou. Porque Lionel Messi e Cristiano Ronaldo nasceram em mundos completamente diferentes, mas carregavam exatamente o mesmo sonho. Na Argentina, existia um menino tímido, silencioso, pequeno, tão pequeno, que muitas pessoas duvidavam que ele pudesse se tornar jogador profissional. Enquanto outras crianças cresciam normalmente, Messi enfrentava um problema que ameaçava destruir seu futuro antes mesmo de ele começar. Seu corpo não acompanhava seus sonhos. E durante muito tempo, a pergunta não era se ele se tornaria o melhor do mundo. Era muito mais simples. Será que ele conseguiria continuar jogando? Talvez seja por isso que existe algo tão especial na sua história. Porque antes de conquistar títulos, Messi precisou conquistar uma oportunidade. Antes de provar que era um gênio, precisou provar que merecia continuar tentando. Do outro lado do oceano, em uma pequena ilha chamada Madeira, existia outro garoto, Cristiano Ronaldo. E a sua batalha era diferente. Ele não lutava contra limitações físicas, lutava contra a realidade. Contra a ideia de que o mundo era muito maior do que o lugar onde havia nascido. Desde cedo, existia algo inquieto dentro dele. Uma necessidade constante de ir além, de correr mais, de vencer mais, de sonhar mais alto. Enquanto Messi precisava convencer os outros a acreditarem nele, Cristiano parecia determinado a convencer o mundo inteiro de que seria impossível ignorá-lo. Then, um garoto lutando para continuar sonhando. Outro garoto lutando para escapar dos próprios limites. Mas ambos tinham algo em comum. Estavam dispostos a sacrificar tudo. Família, conforto, infância, formalidade. Porque os grandes sonhos quase sempre cobram um preço. Messi deixou a Argentina ainda muito jovem para tentar uma nova vida em Barcelona. Cristiano deixou a Madeira para perseguir uma oportunidade em Lisboa. Nenhum dos dois sabia o que encontraria. Nenhum dos dois tinha garantias. Nenhum dos dois podia imaginar o tamanho da jornada que estava começando. E talvez essa seja a parte mais impressionante de toda esta história. Porque hoje olhamos para eles como lendas. Mas naquele momento eram apenas garotos assustados tentando não desperdiçar uma chance. Não existiam recordes. Não existiam troféus. Não existiam comparações. Existia apenas a esperança. A esperança de que todos aqueles sacrifícios valessem a pena. E pouco a pouco começaram a valer. Messi encantava quem o via jogar. Cristiano impressionava quem o via treinar. Messi fazia o impossível parecer natural. Cristiano fazia o impossível parecer alcançável. E sem perceber, o futebol estava testemunhando algo raro. Duas histórias extraordinárias crescendo ao mesmo tempo. Duas jornadas completamente diferentes, caminhando para o mesmo lugar. O topo. Mas existe algo curioso sobre o destino. Quando estamos vivendo o começo de uma história, nunca conseguimos enxergar o final.
E se alguém tivesse dito àqueles dois garotos que um dia dominariam o futebol durante quase 20 anos, talvez eles nem acreditassem. Mas o mais difícil de acreditar não seria isso. Seria descobrir que, depois de tudo que conquistariam juntos, depois de todas as batalhas, depois de todos os recordes, o sonho mais importante acabaria pertencendo apenas a um deles. E foi exatamente aí que suas histórias começaram a mudar para sempre. O topo do futebol é um lugar estranho. Milhões de jogadores sonham em chegar até ele. Pouquíssimos conseguem, e quase ninguém consegue permanecer lá. Mas Messi e Cristiano Ronaldo não chegaram apenas ao topo. Eles transformaram o topo em sua casa. E talvez seja exatamente aí que suas histórias deixaram de ser extraordinárias para se tornarem históricas. Porque durante anos parecia que o futebol pertencia aos dois. Quando Messi entrava em campo pelo Barcelona, acontecia algo difícil de explicar. Tudo parecia mais simples, mais leve, mais natural. Os defensores cercavam, os espaços desapareciam. E mesmo assim, ele encontrava uma solução. Como se enxergasse o jogo alguns segundos antes de todo mundo. Era talento, era instinto. Era algo que nem mesmo os maiores especialistas conseguiam definir completamente. Mas enquanto Messi encantava a Espanha, Cristiano Ronaldo construía uma grandeza diferente. Uma grandeza baseada em evolução constante. Todos os anos ele voltava melhor, mais forte, mais rápido, mais decisivo. Como se estivesse travando uma guerra silenciosa contra os próprios limites. E talvez seja exatamente isso que tenha tornado a rivalidade tão fascinante. Porque eles representavam duas formas diferentes de alcançar a mesma montanha. Messi fazia as pessoas acreditarem em magia. Cristiano fazia as pessoas acreditarem em trabalho. Messi parecia um presente raro do futebol. Cristiano parecia a prova de que a obsessão podia transformar alguém em lenda. O mundo discutia quem tinha mais potencial. O mundo discutia quem era o melhor jogador do planeta. E então aconteceu aquilo que ninguém esperava. Os dois começaram a crescer ao mesmo tempo. Não por uma temporada, não por 2 anos, mas por mais de uma década. Barcelona contra Real Madrid. Messi contra Cristiano. Cristiano contra Messi. Cada clássico parecia uma final de Copa do Mundo. Cada gol parecia uma resposta. Cada prêmio parecia abrir uma nova discussão. E quanto mais um brilhava, mais o outro parecia crescer. Talvez porque a presença de um tenha empurrado o outro para níveis impossíveis. Messi sabia que não podia diminuir o ritmo. Cristiano sabia exatamente a mesma coisa. Porque do outro lado, existia alguém capaz de fazer história a qualquer momento. E foi assim que o futebol entrou em uma era irrepetível. Uma era em que 2 jogadores dominaram praticamente tudo. Champions League, bolas de ouro, recordes, títulos, momentos inesquecíveis. Durante anos, parecia que a rivalidade nunca teria fim. E talvez seja por isso que tantas pessoas acreditavam que suas histórias terminariam da mesma forma. Porque tudo parecia equilibrado. Quando um conquistava algo importante, o outro respondia. Quando um era chamado de melhor do mundo, o outro encontrava uma forma de voltar. Era como se o destino estivesse escrevendo 2 histórias paralelas. 2 histórias destinadas a permanecer juntas até o último capítulo. Mas existe algo que nenhuma rivalidade consegue derrotar. O tempo. Enquanto o mundo continuava discutindo quem era melhor, os anos começaram a passar. Novos jogadores surgiram, novas gerações chegaram. E pela primeira vez uma pergunta começou a aparecer no horizonte. O que ainda falta? Porque depois de tantos títulos, tantos recordes e tantas conquistas, havia algo que continuava acima de tudo. Algo que os dois perseguiam desde crianças. Algo que continuava capaz de definir legados. A Copa do Mundo. E sem perceber, Messi e Cristiano Ronaldo estavam se aproximando da única batalha que realmente poderia separar suas histórias. A batalha pelo capítulo final. Durante anos, parecia que Messi e Cristiano Ronaldo estavam vivendo a mesma história. Os dois venciam, os dois quebravam recordes. Os dois transformavam o impossível em rotina. E talvez seja por isso que tantas pessoas acreditavam que o final também seria igual. Mas o destino raramente funciona dessa forma. Ele não separa grandes histórias de repente. Ele faz isso lentamente, quase sem que ninguém perceba. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Pela primeira vez em muitos anos, a rivalidade deixou de ser apenas uma disputa entre 2 jogadores. Passou a ser uma corrida contra o tempo. Porque enquanto novas gerações surgiam, Messi e Cristiano começavam a sentir algo que nunca haviam enfrentado antes. A urgência. A sensação de que as oportunidades estavam diminuindo. A sensação de que o relógio já não estava do seu lado. E quando isso acontece, os sonhos mudam de significado. Os títulos já não parecem tão importantes. Os recordes já não parecem suficientes. Porque existe uma conquista que começa a ocupar todo o espaço. A Copa do Mundo. Para Cristiano Ronaldo, ela se transformou na última montanha. A única que permanecia de pé. A única que continuava fora de alcance. Durante anos, ele conquistou tudo o que diziam ser impossível. Champions League, bolas de ouro, recordes históricos, títulos por clubes, até mesmo um título internacional com Portugal. Mas a Copa continuava distante. E talvez seja exatamente por isso que ele nunca diminuiu o ritmo. Porque enquanto aquele troféu não existisse em sua história, uma parte dele continuaria acreditando que a missão não estava completa. Mas para Messi, a relação com a Copa do Mundo era diferente. Ela não parecia uma obsessão. Parecia um peso. Um peso que aumentava a cada torneio, a cada eliminação, a cada final perdida, a cada comparação. Porque não importava quantas vezes ele encantasse o mundo. Não importava quantos títulos conquistasse. A mesma pergunta sempre voltava. Mas ele tem uma Copa do Mundo? Durante anos, aquela ausência perseguiu Messi, como uma sombra impossível de escapar. Os dois perseguiam o mesmo sonho. O sonho começava a persegui-los. E talvez seja exatamente aqui que suas histórias começam a se separar. Porque enquanto o mundo continuava comparando estatísticas, algo muito mais importante estava acontecendo. Os dois estavam mudando. Messi parecia cada vez mais consciente do que aquela Copa significava. Cristiano parecia cada vez mais determinado a alcançar lá.
Mas havia uma diferença fundamental. Messi parecia procurar libertação. Cristiano parecia procurar conclusão. E quando dois homens chegam ao final da jornada carregando sentimentos diferentes, o destino raramente escreve o mesmo final para ambos. Então chegou o Catar. E talvez nenhum torneio tenha carregado tanto significado para duas carreiras ao mesmo tempo. Porque pela primeira vez, a sensação era clara. Talvez fosse a última oportunidade. Talvez fosse a última chance de tocar o sonho que os acompanhava desde a infância. Talvez fosse a última vez que o futebol lhes ofereceria aquela porta. E quando a última oportunidade chega, toda a pressão acumulada durante uma vida inteira entra em campo junto com você. Foi exatamente isso que aconteceu. E foi exatamente ali que o destino começou a revelar qual final havia escolhido para cada um deles. Existem momentos que mudam uma carreira. E existem momentos que mudam a forma como uma carreira será lembrada para sempre. A Copa do Mundo de 2022 foi um desses momentos. Não apenas para Messi, não apenas para Cristiano Ronaldo, mas para toda a história do futebol. Porque pela primeira vez em muitos anos, parecia que o relógio estava mais forte do que os dois. Não importavam os recordes, não importavam os títulos. Não importava tudo o que haviam conquistado. Quando a bola começou a rolar no Catar, existia apenas uma pergunta. Será que o sonho finalmente vai acontecer? Messi entrou naquele torneio carregando algo que o acompanhava há quase 2 décadas. A expectativa de uma nação, a expectativa de uma geração, a expectativa de milhões de pessoas que acreditavam que aquela era a última peça do quebra-cabeça. Mas existia uma diferença. Pela primeira vez, Messi parecia em paz com a pressão. Não parecia alguém tentando provar alguma coisa. Parecia alguém tentando viver o último capítulo da própria história. E isso mudou tudo. Enquanto a Argentina avançava, algo começou a acontecer. A cada partida, a cada gol, a cada vitória, o sonho parecia mais próximo. Pela primeira vez, o impossível parecia real. Enquanto isso, Cristiano Ronaldo vivia uma realidade completamente diferente. Portugal tinha talento. Portugal tinha qualidade. Portugal tinha uma geração capaz de sonhar. Mas algo parecia não encaixar. Pela primeira vez em sua carreira internacional, Cristiano já não era o centro de tudo. As dúvidas aumentavam, as críticas aumentavam e a pressão crescia. Porque o tempo não espera ninguém. E todos sabiam disso. Then, 2 homens caminhando em direção ao mesmo sonho. Now, um deles começava a se aproximar, o outro começava a vê-lo escapar. E então, chegaram as quartas de final. Marrocos e Portugal. 90 minutos, capazes de mudar uma vida inteira. Quando o apito final soou, não foi apenas uma eliminação. Foi o fim de uma possibilidade. Foi o fim de uma oportunidade que talvez nunca voltasse. E foi naquele momento que o mundo viu uma das imagens mais humanas da carreira de Cristiano Ronaldo. Nenhuma comemoração. Nenhum discurso. Nenhuma explicação. Apenas lágrimas. Lágrimas de alguém que entendia exatamente o que estava perdendo. Porque às vezes a dor não vem da derrota. A dor vem daquilo que a derrota leva embora. E naquele dia, ela levou algo precioso. E tempo. Dias depois, o mundo assistiria à imagem oposta. Messi, a Argentina. A final. Os pênaltis. O apito final. E então aconteceu. A imagem que parecia destinada a existir desde o começo. Lionel Messi, levantando a Copa do Mundo. Em poucos segundos, tudo mudou. As comparações mudaram. As discussões mudaram. A forma como sua carreira seria lembrada mudou. Mas talvez a mudança mais importante tenha acontecido dentro dele. Porque naquele instante, o peso desapareceu. A cobrança desapareceu. A ausência desapareceu. O sonho finalmente tinha sido alcançado. E talvez seja exatamente aí que esta história se torna tão dolorosa. Porque olhando para aquelas 2 imagens, Messi sorrindo com a Copa, Cristiano chorando sozinho, é impossível não sentir que o destino havia feito uma escolha. A pergunta é, ele realmente fez? Ou estamos prestes a descobrir que a grandeza pode existir mesmo quando o sonho não se realiza? Porque a resposta para essa pergunta muda completamente a forma como enxergamos não apenas Cristiano Ronaldo, mas a própria ideia de sucesso. Talvez tenhamos passado anos olhando para Messi e Cristiano Ronaldo da maneira errada, porque sempre que a discussão surgia, ela terminava no mesmo lugar. Quem ganhou mais? Quem marcou mais? Quem foi melhor? Mas depois da Copa do Mundo de 2022, algo curioso aconteceu. Mesmo com Messi finalmente levantando o troféu mais desejado do futebol, o debate não acabou. As comparações continuaram. As discussões continuaram. E isso revela uma verdade importante. Talvez a grandeza nunca tenha dependido apenas daquela taça. Porque se dependesse, a conversa teria terminado naquela noite no Catar. Mas não terminou. E talvez nunca termine. Porque Messi e Cristiano Ronaldo se transformaram em algo muito maior do que jogadores. Eles se transformaram em símbolos. Símbolos de 2 formas diferentes de viver uma vida extraordinária. Messi representa o sonho realizado, a jornada completa, a sensação de olhar para trás e perceber que tudo valeu a pena. Quando observamos sua carreira, parece que cada capítulo levou ao próximo. Rosário, Barcelona, as derrotas como a Argentina, as finais perdidas, as lágrimas, a redenção, a Copa do Mundo. É uma história que parece encontrar sentido em cada etapa, como se tudo estivesse caminhando para aquele momento. Como se o destino estivesse preparando o palco desde o início. Mas Cristiano Ronaldo representa outra coisa, algo igualmente poderoso. Ele representa a recusa. A recusa em aceitar limites. A recusa em aceitar derrotas. A recusa em parar. Durante mais de 20 anos, sua carreira foi construída sobre uma pergunta. E se eu conseguir ir um pouco mais longe? E talvez seja exatamente isso que milhões de pessoas enxergam quando olham para ele. Não apenas um jogador, mas alguém que se recusou a aceitar aquilo que parecia impossível. Then, Messi nos mostrou a beleza de alcançar o topo. Now, Cristiano nos mostra a coragem de continuar escalando mesmo quando o topo parece distante. E talvez seja por isso que tantas pessoas continuam emocionadas quando falam dele.
Porque a maioria dos seres humanos não vive finais perfeitos. A maioria vive histórias incompletas. Sonhos que não aconteceram, objetivos que ficaram pelo caminho, planos que nunca chegaram ao destino imaginado. E mesmo assim continuamos. Mesmo assim acordamos. Mesmo assim tentamos outra vez. Talvez seja justamente isso que Cristiano Ronaldo represente para tanta gente. Não a perfeição, mas a persistência. Não a recompensa. Hoje, quando olhamos para Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, já não estamos olhando apenas para dois jogadores. Estamos olhando para duas histórias que marcaram uma era. Duas jornadas que começaram longe dos holofotes. Dois garotos que acreditaram em um sonho grande demais para a realidade que conheciam. E talvez seja exatamente por isso que milhões de pessoas continuam discutindo sobre eles. Porque a rivalidade nunca foi apenas sobre futebol. Ela sempre foi sobre algo maior. Sobre ambição. Sobre sacrifício. Sobre destino. Sobre a forma como cada pessoa escolhe enfrentar a própria vida. Then, dois jovens perseguindo exatamente o mesmo sonho. Now. Um homem que conseguiu alcançá-lo. E outro que continua sendo lembrado pela coragem de nunca abandonar a busca. E talvez seja exatamente aqui que encontramos a resposta para a pergunta que acompanhou todo este documentário. Por que o futebol deu a Messi o final perfeito? E negou mesmo a Cristiano Ronaldo? A verdade é que talvez o futebol não tenha escolhido nenhum lado. Talvez nós é que enxergamos o sucesso de forma limitada. Porque durante anos fomos ensinados a acreditar que toda grande história precisa terminar com uma recompensa. Mas algumas das histórias mais inspiradoras do mundo não terminam assim. Algumas permanecem vivas justamente porque ficaram inacabadas. Porque continuam despertando perguntas. Continuam despertando emoções. Continuam despertando identificação. Messi encontrou aquilo que procurava. A Copa do Mundo encerrou uma busca que durou a vida inteira. Quando olhamos para sua trajetória hoje, vemos algo raro. Uma história que parece completa. Uma história que parece fechada. Uma história que encontrou seu destino. E talvez seja por isso que existe tanta paz na forma como o mundo olha para Messi depois do Catar. Porque não parece faltar nada. Mas quando olhamos para Cristiano Ronaldo, sentimos algo diferente. Não sentimos encerramento. Sentimos movimento. Não sentimos conclusão. Sentimos resistência. Porque mesmo sem a Copa do Mundo, sua história continua provocando algo poderoso dentro das pessoas. Talvez porque milhões de seres humanos saibam exatamente como é perseguir algo que nunca conseguiram alcançar. Talvez porque milhões de pessoas saibam exatamente como é continuar tentando quando o tempo parece jogar contra você. E talvez seja justamente isso que torna Cristiano tão especial. Ele nos lembra que existe dignidade na luta. Existe valor na tentativa. Existe grandeza mesmo quando o sonho permanece distante. Por isso, talvez o futebol nunca tenha sido injusto. Talvez ele apenas tenha contado duas histórias diferentes. Uma sobre realização, outra sobre perseverança. Uma sobre encontrar o destino, outra sobre nunca deixar de persegui-lo. E quando o tempo passar, quando novas gerações começarem a assistir aos vídeos dessas duas lendas, talvez elas não se lembrem primeiro dos números, nem dos troféus, nem das estatísticas. Talvez se lembrem das emoções, da alegria de ver Messi finalmente erguer a Copa do Mundo, da dor de ver Cristiano Ronaldo deixar aquele campo em lágrimas. Porque são essas imagens que transformam jogadores em lendas. E são essas emoções que transformam lendas em histórias eternas. No final, talvez a maior sorte do futebol não tenha sido ver Messi conquistar a Copa, nem ver Cristiano Ronaldo quebrar recordes impossíveis. Talvez a maior sorte do futebol tenha sido viver os dois ao mesmo tempo, porque talvez nunca mais vejamos algo parecido. Talvez nunca mais vejamos dois jogadores dominarem uma geração inteira. Talvez nunca mais vejamos duas histórias tão diferentes chegarem tão perto da perfeição. E talvez seja exatamente por isso que esta rivalidade jamais terá uma resposta definitiva. Porque ela nunca produziu apenas um vencedor. Ela produziu duas formas diferentes de grandeza. Messi nos ensinou o que acontece quando um sonho é realizado. Cristiano Ronaldo nos ensinou o que acontece quando alguém se recusa a abandonar um sonho. E talvez as duas lições sejam igualmente valiosas. Agora eu quero saber a sua opinião. Se você pudesse mudar apenas uma imagem da história do futebol, você daria a Copa do Mundo a Cristiano Ronaldo? Ou deixaria tudo exatamente como aconteceu? Porque talvez a resposta para essa pergunta diga mais sobre nós do que sobre Messi ou Cristiano Ronaldo.